Gente querida, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para mais um Papo Teológico. Aliás, hoje é o programa com a parte 2 do tema Conselho é bom, mas aconselhamento bíblico é muito melhor. O Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Quero convidá-lo a conhecer a Maranata. Nós temos 14 endereços e também, se você tem interesse de estudar, você pode se matricular no IBM, no Instituto Bíblico Maranata. A partir do tema que nós vamos tratar, se você tiver alguma dúvida, quero recomendar que você coloque no seu comentário, no comentário e no YouTube, e nós, assim que possível, iremos responder a sua pergunta. Muito bem, gente. Olá, pastor Ayrton, da nossa igreja de Nova Iguaçu. Deus abençoe a sua vida. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma honra estar com vocês e espero que Deus nos abençoe mais uma vez e tenhamos algo da parte dele para cada um que está nos ouvindo. Pastor Patrick, Deus te abençoe. Como o senhor está? Deus abençoe, obrigado pelo senhor. Pastor a barba está branca, então. Mas aí são muitos anos com adolescente, fica na igreja. Cada filho aqui tem um nome de adolescente da igreja. Que Deus abençoe você ricamente e que de alguma forma isso aqui possa ser edificante para a sua vida. Meus irmãos, no programa passado nós começamos falando da importância do aconselhamento bíblico, da importância do tema. Nós falamos o que não é aconselhamento bíblico e definimos também o que é aconselhamento bíblico. Vamos lembrar rapidamente, aconselhamento bíblico é ajudar alguém a resolver os seus problemas, a encontrar soluções para os seus problemas a partir da Bíblia. O foco é a Bíblia, a base é a Bíblia, em Cristo e à luz do que Deus pensa sobre aquele assunto. Em tese é isso. A partir desse processo, a pessoa vai ter paz interior, paz com Deus, porque passa pela cruz, e paz com o próximo. Então, o aconselhamento bíblico é, em síntese, isso. Se você não assistiu o programa passado, volte aí no YouTube e assista, que vai valer a pena. Agora, porém, a gente tem que entender algumas coisas. Quem pode fazer? Nós falamos algumas coisinhas onde acontece, como pode fazer. Nós destacamos que quem pode fazer é aquele cristão que está inserido numa igreja local e, melhor ainda, quando ele tem uma maturidade. No entanto, eu queria iniciar o programa de hoje discutindo qual é o perfil adequado. Nós já falamos que todo cristão pode ser um agente de aconselhamento. Porém, qual é o perfil mais adequado para isso? Vamos lá, me ajude a entender isso. Eu creio que toda pessoa que está se disponibilizando a estar ajudando, aconselhando alguém, primeira coisa para mim, primeira parte é ter amor, porque o amor você lida, quer o bem do próximo. Então, já falamos que é bíblico. Se é bíblico, você vai ter uma palavra de Deus, mas você tem que ter empatia com essa pessoa, você tem que sentir um pouco do drama da pessoa, porque se você aconselha de uma forma fria, a pessoa te fala um drama que ela está vivendo e você sente como se aquilo fosse uma coisa que bem distante. Eu tenho até uma experiência, jovem, me casei, tive minha filha, com 2 anos ela teve leucemia. Eu sempre orei na igreja, sempre orei por enfermidade, para Deus curar, aquela coisa toda. Mas sabe que depois que eu passei esse processo, 3 anos no hospital, indo domingo, indo durante a semana, às vezes ficando uma semana lá, no início ficamos 2 meses, né? Eu e minha esposa intercalando. Quando alguém me pede para orar por uma enfermidade, uma luta que está passando, sabe que eu sinto um pouco daquilo da pessoa? Porque a minha experiência de sofrimento. Poxa, eu me lembro quando minha filha ficou doente, uns amigos, a gente ia para o hospital, dobrar o joelho no estacionamento, dar os braços, a gente chorar e clamar. Os boletins das igrejas, tal, meu sogro batista, e tinha a notícia, olha, a igreja está orando por você. Então, aquilo me dava uma alegria, saber, eu passava e tinha assim, às vezes assim, eu vi uma vez assim, estamos orando pela Amanda. Aquilo te dá uma alegria. Então, quando a pessoa vem, eu sei o que é alguém dizer assim, estou orando por você. Alguém dizer assim, não, Deus está no controle.
estamos à tua disposição, conte comigo. Que num momento, quem não passa problema, passa como assim, legal, saber que a igreja tem pessoas que estão disponíveis. Mas quando você vencer o drama, no futuro você está à disposição. É aquilo que foi citado em Coríntios, né? Paulo fala isso, que Deus nos passa por esses momentos para que possamos estar passando para os outros, né, tendo essa empatia. Consolamos com o consolo que recebemos. Com consolo, que a ideia é estar ao lado. A palavra consolo é essa, consolador, consolo. Quer dizer, alguém esteve ao lado da gente e nós vamos estar ao lado de alguém. Então, empatia, sentir, né? Amor, empatia. Amor, empatia. Empatia é mais do que simpatia, né? Sim. Eu posso ser simpático. E aí? Não, mas empatia é você entrar no drama do outro. É dentro, né? E aí eu acho que é importante também é o seguinte, a gente corre o risco de dois extremos. Se for algo muito grave que alguém traga pra gente, nós podemos até fazer uma reação que afasta a pessoa, de grave demais, ou porque a pessoa às vezes se expõe pra gente, né, e a nossa reação, né, não pode ser de afastamento, tem que ser de empatia, de entrar, certo? De acolhimento. De acolhimento. Por outro lado também, não podemos minimizar, pormenorizar, porque às vezes para o outro aquilo é grave, para você aquilo é simples, não é nada. Não podemos tratar com desprezo como se fosse algo simples, mas simples para a gente às vezes. Mas o que para mim é simples, para você pode ser muito difícil de vencer. Ou vice-versa. Então, assim... Respeito à dor do outro. Respeito à dor do outro, entendendo que medir dor é algo muito complicado. A nossa dor sempre é pior do que a dos outros. O meu drama... Então, assim, quando alguém chega para você para compartilhar, precisando de uma ajuda, um aconselhamento, nós precisamos entrar no drama do outro, entender, tentar compreender a dor, sem menosprezar, sem minimizar isso não é nada demais. Evitar isso e também não criar isso é pecado demais, ou isso é errado demais, que você não consegue ajudar, entendeu? Isso. E por fim, eu acho que tem que haver uma confiança do aconselhado com o aconselhador, o conselheiro, de que a história morre ali. Sigilo é fundamental. Sabe, porque quando você perde a confiança, para você depois resgatar, é muito difícil, pastor Ocir. Então, assim, certas coisas você vai expor a vida da pessoa, não pode. E ela perdendo a confiança em você, é possível que ela desenvolva uma falta de confiança em todos os irmãos. Ampla, exatamente. Ampla. Ninguém vai prestar a partir daqui. Ninguém vai prestar, porque ela contou uma coisa particular. Eu acho isso horrível, a pessoa confidenciar algo a você e daqui a pouco a igreja saiba, né? Você pode colocar o outro em exposição de duas formas, pelo menos. Primeiro, fofocando deliberadamente, né? Ouvi aqui e vou chegar ali falando, Ayrton, você não sabe o que o Patrick me falou. Então, uma fofoca deliberada. Vamos orar por ele. Mas é isso que eu ia falar. Há uma fofoca santa. É claro que isso não existe, gente. Esse santo é 3 aspas cada lado. 500 aspas, né? Não existe. Mas tem uns crentes que falam assim, meus irmãos, vamos orar porque o pastor Patrick está passando por isso e por aquilo. Tem aparência de piedade, de preocupação, mas na verdade você está expondo. Então, se alguém lhe procurou, mantenha sigilo. Ponto. Até porque, assim, interrompi? Até porque é o seguinte, às vezes o problema que lhe é trazido até pode ser resolvido. Se aconselha, orienta, caminha com a pessoa resolve. Mas se aquele problema foi exposto, ela pode até mudar, mas a imagem... A imagem. Entendeu? E aí fica mais difícil o processo ainda. Então, assim, o não falar não é só questão de não expor. Isso também é óbvio, primeira coisa. Mas, às vezes, você expondo, ou sempre, você dificulta até mais o processo. Isso mesmo. Você não ajuda no processo, você dificulta o processo, né? Muito bem. Ainda dentro do perfil, eu gostaria de sugerir que você se capacite. Busque conhecimento sobre isso. E eu quero recomendar aqui pelo menos 3 materiais rápidos, como nós estamos falando de teologia. Primeiro é um livro do Gary Collins, que eu não lembro se é o Conselheiro, mas ou é Aconselhamento Cristão. É um clássico para quem trabalha com aconselhamento. É um livro que vai te ajudar muito. O outro é Aconselhamento aos Pés da Cruz. Eu não lembro o nome do autor agora,
mas também é um bom Mas livro. o nome é ótimo. Aconselhamento né? aos Pés da Cruz. Bom. E o terceiro, a Sociedade Bíblica do Brasil, merchandising, lançou recentemente uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Conselheira. Ela foi elaborada por cristãos que são psiquiatras e psicólogos. Então, com essa capacitação, eles vão instruindo à luz do que a Bíblia diz. Então, são 3 ferramentas que podem te ajudar nisso. Vamos passar para um segundo momento? Eu só queria fazer um comentário que eu Será acho que importante. a gente deixa? Não, vamos. Acolha ele. Vai. Vamos acolhê-lo. É a sobriedade. Sim. O equilíbrio, não é? O que acontece? Eu me lembro um caso em que eu e minha esposa, um casal de amigos, estava vivenciando um problema e os primos, casal também, chegaram a falar, vamos lá conversar, aquela coisa toda. Nós vamos lá bater um papo. Aí fomos conversar e foi algo... Quando o casal começou a falar dos seus problemas, esse casal que foi conosco, não, lá em casa acontece isso também. E você não sabe. Aí ficamos eu e minha esposa. Não, porque o casal estava num drama. O que eles precisam? Que quem está aconselhando tem equilíbrio, sobriedade, ouça. E não bote mais fogo na... Não, isso aí você fala, não, isso é normal mesmo. Ele faz isso, ele faz aquilo, acontece por... E então, essa é a falta de sobriedade e equilíbrio. Eu tenho um amigo, um pastor amigo, que ele chama, não sei de onde ele cunhou esse nome, ele chama de aconselhamento ou gabinete pastoral. Ele diz que é o seguinte, o pastor está lá no gabinete... Vocês estão muito criativos hoje. Aí a pessoa começa a contar o drama dela. E o drama vai crescendo. E ele vai se desesperando. Mas o pato como é que faz? Dentro d'água, né? Tá assim, ó. Mas fora ele não tá assim? E ó, tá, ó. É assim como se nada tivesse acontecido. Ele brincando que não é aconselhamento ou gabinete pastoral, não é patoral. Você fica como se não estivesse causando nenhum drama dentro de você. Você está assim, que isso? Mas não é possível. Mas você está numa tranquilidade e por cara baixo... de paisagem. Cara de paisagem. Equilíbrio, sobriedade, porque se a pessoa já está no drama. Exatamente. E você entra no drama também e começa também a falar um monte de drama, você não vai ajudar essa pessoa. Se ela está precisando de equilíbrio, a última coisa é que ela precisa de uma pessoa desequilibrada. É isso aí. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Pois bem, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Nós temos vários textos. Um dos que eu gosto é Isaías falando que o Messias seria conselheiro. Jesus é o nosso conselheiro. Mas a Bíblia também instrui para que nós possamos aconselhar. E eu gosto muito de uma categoria teológica criada a partir dos textos bíblicos, que são os mandamentos recíprocos, ou de mutualidade. São mandamentos bíblicos recíprocos, de um para com o outro. Alguns já contaram aí, são mais de 40, eu não lembro o número exato, mas mais de 40. Nós não vamos falar todos aqui, mas existem alguns deles que nós podemos comentar que estão diretamente relacionados ao processo do aconselhamento bíblico. Né? Podemos destacar, talvez, às vezes até ler um texto bíblico ou outro. Quais são os mandamentos recíprocos que vocês lembram que nós podemos destacar que fazem parte desse processo? Bem, primeiro, falamos agora de acolhimento. Né? Romanos 15 fala sobre acolhimento mútuo. Sabe? Nós devemos acolher. Quando alguém se achega a nós, em vez de rejeitarmos, talvez até pelo estado de pecado, a pessoa seja enorme, enfim, mas nós estávamos assim quando Deus nos alcançou. E Deus não nos rejeitou. Então, assim, acolher. Acolher não é sinônimo de passar a mão na cabeça. Acolher não é sinônimo de concordar com tudo, mas começar uma caminhada junto de transformação. Então, acolhimento é o primeiro deles. O que mais, pastor Ayrton? Olha, reciprocidade, eu gosto, quando fala no Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo. Mas faltava algo palpável, porque ao próximo como a si mesmo, e se eu não me amo? se eu sou desleixado com os meus sentimentos? Aí vem Jesus, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu
o exame. Olha, aí ficou O palpável. critério é outro agora. Agora eu tenho o Cristo, eu tenho algo palpável. E aí, um texto que eu amo, Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. em Cristo Jesus. Se a gente tiver essa ideia do amor que cede, que abre mão dos seus interesses, que deixa algo, ele deixou sua glória. Então você, o amor, eu penso, o altruísmo nesse sentido, quando você pensa na pessoa, você pode estar perdendo naquele momento dinheiro, porque você poderia estar fazendo um negócio, você perde naquele momento coisas que você gosta, de repente você está, algo importante, um churrasco, né? Quem gosta de churrasco, então você está convidado. O amor faz você negar, como Cristo fez, a si mesmo, algo às vezes que não é errado, mas para você participar de um momento de aflição, um momento necessário da pessoa. Então, o amor seria o resumo disso tudo, mas eu gosto de lembrar disso. Cristo é o maior exemplo. Você quer acertar no relacionamento, em qualquer área, com pessoas, com esposa, com família? Lembre-se de como Cristo se relacionou. Muito bem. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos Que outros. mais, pastor De forma Patrick? prática, então, eu citei Romanos 15:7, que é Acolher. acolher uns aos outros. Poderia citar 1 Coríntios 12, de 24 a 25, que já é de cuidar um dos outros. Poderia citar, por exemplo, Efésios 5, 18 a 21, que aí já é sujeitar-se uns aos Se outros. submeter um ao Submeter. outro, né? E é uma sujeição mútua. Considerar o outro maior, o outro em primazia. Isso é tremendo no relacionamento, né? E com relação a sujeitar-vos, eu sempre ouvia aquele texto de Efésios 5, 22, vós mulheres, não é isso? Sede submissas, vós marido, amai. Mas só lendo esse texto, verso em diante. O anterior ninguém lê. O versículo anterior, o 21, que no original é a mesma palavra, só que usou sujeitai-vos, não é? Então, disse, vós mulheres, né, sede submissas. A palavra original submisso é a mesma palavra de sujeitar do versículo 21, quando diz sujeitai-vos uns aos outros. Se você se sujeita ao outro, você não vai se apropriar do versículo seguinte para oprimir, seja marido oprimido mulher, etc. Então, essa ideia de sujeição é uma ideia de você estar disposto a ceder para que o outro seja abençoado. Olha, na vida não tem algo melhor do que você poder, para que alguém receba algo em qualquer área, você ceder. Muito bem. Então, é isso. É você. Agora, uma coisa que eu acho que potencializa isso é quando a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros. Aí já é Efésios 4. E a gente gosta de falar assim, eu não suporto tal pessoa. A gente trata esse suporte como se fosse tolerar, né? Tolerar, e não é. Não É de suportar. É de ser suporte. Ser suporte. É de carregar até a pessoa se for Exatamente. necessário, né? Ser o sustento. É fantástico esse texto de Efésios. Suportai-vos, ser de suporte. Então, se alguém está precisando de um aconselhamento, eu tenho que ser esse suporte. Olha que interessante, eu pensei nisso agora, ao vivo. Primeiro ele fala pra gente se sujeitar. Sujeitar parece ser colocar embaixo. Dá a impressão de sujeitar embaixo. Para ser suporte, Eu tenho que estar. eu tenho que estar embaixo, cara. Sim. Não é legal isso? Muito legal. Se eu me colocar acima, eu não consigo ser suporte de ninguém, cara. É muito interessante Perfeito. isso, né? Então, surgiu agora isso, tá? Mas Pois você falou. rapaz, que coisa boa. Na verdade, eu só isso. juntei vocês dois aqui. Mas é legal, porque assim, sempre que eu me achar superior a alguém, eu não, como se fosse aquele para... Eu distancio, eu estou verdade. sobre, eu gero peso. Mas se eu me coloco abaixo, eu sou sustento. Muito Isso é um bom. princípio cristão. E Que eles envolvem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. os versículos de Efésios 2 anteriores ao versículo 5 que eu falei, o 3 e o 4, vai mandar que a gente considere o outro superior a si mesmo. É verdade. Exatamente. Antes de falar que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele diz que nós devemos considerar o outro superior. Imagine a beleza que seria. Aí ele fala que Cristo se esvaziou, né? Se esvaziou. A beleza que seria se eu não olhasse para o outro como alguém inferior.
mas Seria dando o ideal, né? a forma de tratar, a forma, se eu considero aquela pessoa superior, o que se faz quando uma pessoa que a gente acha superior chega? Chegou lá o presidente da República, não cria aquele ambiente, chegou o teu chefe naquele momento, chegou o seu pai, você não cria expectativa. Então, se nós precisarmos dessa ideia de considerar superior cada irmão da igreja, a pessoa vem conversar conosco e a gente considera essa pessoa muito importante. O tratamento não será diferenciado quando você considera ela importante, porque eu gosto de ser bem tratado. Por favor, eu gosto de chegar num lugar para comer, vai sair daqui que você para quê não faz diferença. Não, por favor, o senhor deseja o quê? Não gosto. Se eu considero uma pessoa superior, eu vou tratá-la bem. É isso, e vai ser um princípio importante para o aconselhamento. O que mais, gente? Bem, falamos deixa eu pegar uma cola aqui para a gente não esquecer, acolher um ao outro, cuidaram dos outros, sujeitarem uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Tiago 5,16, assim, confessar os pecados uns aos outros. Essa é uma prática complicada e difícil na igreja. Porque gera aquela fofoca. Gera fofoca, e aí vai aqui, embora a Bíblia diga isso, e é bíblico, faça isso, mas com todo carinho, não faça para todo mundo, não. Cuidado para quem você confessa os pecados. Tem um amigo, alguém que vai saber que vai guardar isso aí, porque se abrir, perde o sentido. Então, confessar os pecados dos outros. Paulo disse que deveríamos passar a pessoas idôneas. Idôneas, exatamente. Tá? Tem uma frase, eu não sei quem disse isso, mas diz assim, confesse tentação para não confessar pecado. Exatamente. Eu acho que isso é legal. Você antecipa, né? Você antecipa o problema e ainda não aconteceu, então você vai chamar alguém para te ajudar. Ótimo. Olha, eu tô sentindo isso, tô vendo isso, eu tô quase caindo nisso. Alguém vai te ajudar. Mas esse é um princípio bíblico de você trazer a luz, porque o inimigo sempre trabalha nas trevas. Quando você traz a luz, você confessa. É engraçado, porque o texto diz que o perdão é vertical. Você pede a Deus, você não pede perdão a uma pessoa. Assim, pede perdão, mas quem te perdoa, na verdade, é Deus, do pecado. Mas no abrir o seu coração e confessar, abrir, expor, trazer a luz, você é sarado. A cura é na horizontal, nesse falar. Aliás, a psicologia vai dizer isso, né? Às vezes o cara vai lá, fala um monte de coisa, o cara não falou nada ao psicólogo. E o cara já foi curado pelo falar. Então, você trazer a luz, você traz a possibilidade de Deus agir e curar. Entendeu? Se você mantiver em trevas escondido, aí nas trevas o inimigo tem todo acesso. Entendeu? Isso é muito interessante. Muito bom. O que mais? O que mais? Falamos sobre confessar os pecados. Agora, edificai-vos uns aos outros. Está em Romanos 14, 19. Edificar a vida do próximo. Ou seja, fale aquilo que vai edificar, que vai abençoar, que vai construir. E aquilo que vai destruir, guarda para você. Né? Tem gente que vai aconselhar e aí recebe a informação, em vez de tratar a situação, piora, coloca mais lenha na fogueira. O que eu vou dizer vai trazer construção para a vida da pessoa ou vou arrebentar mais ainda ela? Se não for, não fala, entendeu? Porque a gente tem que filtrar isso. Eu queria que nós lêssemos 2 textos que eu acho que é fundamental. A gente já leu no programa anterior, mas vamos ler agora. Colossenses 3,16, por favor. 1 Tessalonicenses 5,11, na revista e atualizada, que traz a palavra de acordo com o que nós estamos falando aqui. Vocês podem ler? Achou aí, pastor Ayrton? 3,16, acho que é a versão sim, mas vamos lá. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu vou ler aqui, que essa não é a Almeida. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Almeida atualizada, desculpe. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Eu quero destacar essa palavra que está em Colossenses 3,16. Às vezes as palavras no grego ou no hebraico têm um campo semântico de significados maior. Mas o termo aqui é exatamente isso, de admoestar, de exortar, de instruir. Então, aconselhai-vos mutuamente. Esse é um princípio também, é um mandamento recíproco, é um mandamento bíblico. Aconselhem-se uns aos outros. Exatamente. Né? 1 Tessalonicenses 5,11. 5,11 diz, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. De novo, consolem-se primeiramente uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Muito bem. Edificar nós já falamos. Tem um princípio bíblico que aparece em vários textos do Novo Testamento, que é admoestar uns aos outros. Romanos, Colossenses.
O que é admoestar, pastor Ayrton? Eu entendo admoestar no sentido de você fazer um aconselhamento precavendo a pessoa, não é isso? De riscos, de consequências, o que é muito importante quando você está fazendo aconselhamento. Se você abre o leque da pessoa, a pessoa está precisando tomar uma decisão, está em um drama, né? E você diz assim, olha só, olha as consequências do que você está fazendo. Se você fizer assim, olha o que você pode colher nessa situação. Porque a decisão será sempre da pessoa, né? A vida é dela, você está abrindo só o leque de possibilidades. Então, quando você abre para a pessoa o leque de decisões que ela pode tomar e quais as consequências, você dá condições a essa pessoa de tomar a decisão sabendo as consequências. Cuidado, não é isso? É uma advertência, vamos dizer assim. Você admoesta e também, no fundo, você cria uma advertência. Muito bem. Seria você... Pergunta, na verdade. Seria você mostrar para a pessoa, ou trazer para a consciência dela, enfim, que o caminho que ela está tomando é um caminho ruim? Seria... fora do plano de Deus. Eu não preciso brigar com a pessoa. Eu posso... Olha só, querida, a tua decisão, as tuas escolhas te levam para esse caminho aqui. Está errado esse caminho. A decisão posterior a essa informação é dela, como o pastor falou. Sim. Mas significa você trazer essa clareza para a pessoa, né? Muito bem. Quais outros mandamentos recíprocos que nós temos nas Escrituras? Me ajudem aí para a gente... Hebreus capítulo 3, verso 13. Hebreus 3, 13. Exortai-vos uns aos outros. Exortar mais no sentido de, não de corrigir, mas sim de impulsionar. De impulsionar. O admoestar seria mais trazer à consciência o que está... Sim, as consequências. O exortar, a gente usa trocado às vezes, a gente fala que exortar o pastor exortou, chicotada no culto, na palavra, não sei o quê, e não é. Às vezes até o chicote é para empurrar mesmo, vamos embora, gente, não é nem para... O exortar é estimular, empurrar mesmo, né? O que mais? Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Gente, isso é muito difícil. Isso tem a ver com suportáveis também, caminha junto, né? Uns aos outros. Junto. É isso mesmo. E é fundamental para aquele que está aconselhando, né? Porque ele tendo empatia, ele tendo esse amor, ele vai ter que tomar, às vezes, a dor do próximo, sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Vai ter que carregar um pouquinho de carga. Eu gosto de duas situações bíblicas, quando Paulo fala em Coríntios, que não nos sobrevém tentação, que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Em outro texto, Paulo diz assim, porque fomos tentados acima das nossas forças. Eu acho que todos nós já vivenciamos situações que parece que a carga a gente não vai suportar. Não é verdade? É verdade. E quando alguém chega e, não, estamos juntos, Deus vai dar vitória, ela te ajuda a carregar aquela carga. Quando ela faz isso, ela está o quê? Aliviando. Aliviando. É o que está dizendo, levai as cargas uns dos outros. Hoje eu estou ajudando alguém a levar minha carga. Amanhã... alguém vai me ajudar. Alguém poderá estar sendo um instrumento a me ajudar a carregar as minhas cargas. Tem algo que todo mundo pode fazer. Orar uns pelos outros. Eu posso não ter técnica de aconselhamento, eu posso não saber muito bem como lidar com a situação. Sabe ajoelhar e sabe orar, né? Mas orar todo mundo sabe. E outra sabe. Coisa, aconselhamento depende da pessoa querer. Orar, a pessoa não ora por mim, não gosto de você, não quer. Você pode continuar orando por essa pessoa, porque a oração, essa disposição, e olha, e Deus responde. Responde. Quantas histórias de filhos, de parentes, assim, se rebelar, não quero que ore mais por mim, não. E a pessoa continua orando por essa pessoa que não diz que não quer que ore, e Deus responde às orações, Deus intervém nas situações, Deus alivia os fardos, porque Deus é misericordioso, é longânimo. Então siga Tiago 5,16, ore uns pelos outros. Eu quero te desafiar a orar por quem não gosta de você. Quando a gente ora por quem não gosta da gente, a gente não deixa criar ressentimento, raiva, ódio, ira no coração. O que mais, pastor? Deixa eu falar duas coisas bem rápidas. A primeira é até um desabafo assim.
Eu acho que a gente coloca o orar como se fosse secundário. Ele deveria estar lá no início, junto com o amor. Porque né? assim, posso ser bem sincero aqui? Como diz o jovem, né? Rasgando o verbo aqui. Se a gente cresce de verdade no poder da oração, a gente orava mais, cara. É verdade. A gente diz que crê, eu mesmo, lógico que eu creio, mas eu deveria crer muito mais, cara. Porque assim, a oração é uma arma poderosíssima, cara. E assim, um exemplo de 1 minuto que eu vou gastar. Acho que eu já citei isso aqui. A minha esposa, sua mãe, na época não era minha esposa, né? É a Ana Paula e seus pais, não eram cristãos, de uma outra religião, moravam num prédio, e aí teve o processo de conversão da mãe dela, que era uma líder da outra religião, tal, e ela se converteu, enfim. Durante anos, eles moravam num apartamento em que o prédio do lado tinha um afastamento, moravam a janela da sala era lateral, pro outro prédio devia ter uns 8 metros, então você via o prédio do lado, né? E por inúmeras vezes eles viam um homem e uma mulher com as mãos assim estendidas na direção da casa deles. Nossa. Que não conhecia. Outro prédio, né? Outro condomínio, não conhecia, com a mão estendida. Passou meses, anos, e o que aconteceu? Passou um tempo, eles se mudaram, e aí a minha sogra se converteu, a Ana Paula se converteu, foi curada de uma doença quase mortal, os irmãos se converteram, meu sogro e tal. Passado um tempo, a Ana Paula, agora já pastora, um ano atrás, foi pregar na nossa igreja em Campo Grande. Entrou na igreja em Campo Grande para pregar e viu Aquele casal. o casal, cara. Aí ela olhou para eles, ele falou: você não morava na rua tal, Ana Paula? Ela falou: morava. Pois é, nós éramos daqueles que durante anos Deus nos incomodava, orávamos por você. Olha que coisa linda. Tá de chorar isso, cara. Eles não conheciam, cara. E oravam, nem conhecia, e Deus fez tudo direitinho, foi parar na mesma igreja. Deus é tremendo, cara. Então a gente devia orar mais, cara, um pelos outros, mesmo sem conhecer. Deus deu o privilégio da Ana Paula vê-los e ele vê-la também. Ou seja, ver o fruto da sua oração. Muitas vezes Deus não vai dar esse boy pra gente. É verdade. Você vai orar pela fé e não vai ver. Mas um dia a gente vai saber que as nossas orações foram ouvidas pelo Senhor. Isso é tremendo, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado por compartilhar esse benção. testemunho que é bonito. A gente já falou sobre consolar uns aos outros, também é um mandamento recíproco. Mas eu queria pegar um último. Dentro de Hebreus 10, ali ele está falando sobre não abandonar a congregação. Eu tenho que estar na igreja, inserido na igreja. A gente falou isso no programa anterior, no primeiro programa desse tema. E na vida na igreja a gente tem um compromisso também recíproco, mútuo, de animar uns aos outros. Que é Hebreus 10, 25, né? Nós todos estamos sujeitos a nos desanimar. Ambos os contextos de Hebreus 10, 25, quando vai dizer que nós não deixamos de congregar-vos, como é costume de alguns, quanto vede que aquele dia se aproxima. Que dia? Está falando sobre a vinda do Senhor. Tessalonicenses 4, 16, ali vai dizer também: o Senhor aparecerá nos ares, e encontraremos com o Senhor. Consolai-vos com essas palavras. Repare que a ideia mesmo de comunhão, de congregação, então em Hebreus estava acontecendo isso, em Colossenses vai tratar de algumas questões, as pessoas eram perseguidas quando aceitavam a fé. E fala de espólio de bens, muitas delas tinham que fugir, tinham que ir embora, deixar tudo para trás. Então, um animava o outro. O nosso Senhor vai voltar. Amém. O que nós temos guardado é maior do que o que nós deixamos. Não vai ser em vão, né? Não vai ser em vão. E olha só que força que tem isso dessa congregação. Imagine você em casa, está sofrendo uma perseguição e murchando. Agora imagina você chega num culto e alguém dá um testemunho, diz: meus irmãos, estava passando por isso, quase desisti, Deus renovou porque eu sei que o Senhor está comigo. Aí, aquilo ali, se Deus deu vitória para esse irmão, Deus vai me dar vitória. O que nos aguarda é muito maior do que estamos perdendo aqui. Aliás, Paulo diz isso, né? A nossa leve e momentânea tribulação não há que se comparar com o eterno peso de glória. Uau! Então, um para o outro, porque às vezes não parece que a luta está tão grande que você esquece um pouco do que está te aguardando. Aí naquele momento, Patrick, não esquece daquilo que Deus tem preparado para você. Daqui a pouco, a luta, tá difícil. Aí, olha,
não esquece. Era assim que os cristãos... Então a congregação tem essa ideia de comunhão, de convivência, de harmonia, mas também de esperança, de expectativa. Olha o que o Senhor prometeu, não desista, a vitória é certa. Esse ânimo um ao outro deve acontecer da vinda do Senhor. Pois bem, já falamos dos mandamentos recíprocos, agora vamos para a parte final do nosso programa. O nosso foco já está estabelecido, é o propósito de Deus para a vida humana, procurando trazer esperança à vida daquele que está sendo aconselhado a partir da Bíblia, a partir de Cristo. E tudo isso vai glorificar a Deus e abençoar aquele que está recebendo aconselhamento. Contudo, vale a pena a gente terminar esse tema dando algumas técnicas que eu acho que são importantes. Essas técnicas são com base na experiência de gente que trabalha com isso. Então, quais são as técnicas e as atitudes necessárias que nós podemos recomendar objetivamente a partir de tudo que nós já falamos como teoria, como base bíblica, como que na prática essa pessoa então pode realizar? Por favor, nos ajude com isso. Eu acho que penso que a primeira coisa, e nem sempre nós vamos conseguir, tá? É identificar o problema. Porque às vezes a pessoa ela nem quer a situação, ela quer só desabafar. Isso também acontece, quer falar. Aí você tem que tentar, mas qual é a situação? Às vezes a pessoa não vai nem verbalizar isso. Às vezes o problema não está nem no que ela está falando, né? Sim. Exatamente. Então qual é o problema? Essa é a primeira coisa, assim, qual é a demanda que estão te trazendo? A situação uma perda, é um pecado, é uma dor? De onde vem essa dor? Qual é a causa? Entender a situação bem é uma questão primária. Repito, já aconteceu comigo alguns gabinetes, alguns aconselhamentos que eu brinco de corredeiros, que são pelos corredores, não são nem na sala, que às vezes você tem que parar assim, meu irmão, vamos voltar aqui. Aconteceu isso, mas qual é a situação? O que está te incomodando? Você precisa puxar isso, descobrir. A primeira coisa. Você vai descobrir isso? Ouvindo. Ouvindo. Aliás, é uma boa coisa. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, eu fui me aconselhar com fulano, eu não consegui falar nada. Ele só falava Bíblia. A Bíblia é importantíssima, é a base, mas se não houver ouvido primeiro, tem que ouvir. Aliás, alguns vão dizer que tem 2 ouvidos para isso e uma boca só, né? Tem que ouvir primeiro, ouvir muito, entendeu? Então, às vezes eu interrompo para perguntar. Calma, vamos voltar aqui. Mas entender. Isso aqui, para entender. Sim. Porque senão você não consegue ajudar, entendeu? E não é só escutar as palavras, mas tem um termo que eu gosto muito, que é auscultar, né? Que é ouvir o coração. Por trás das palavras, né? Por trás das palavras. O que mais está ali, que às vezes você não está entendendo. Essa percepção é importante porque a pessoa, às vezes, não sabe a causa do problema. E ela vem se aconselhar, sei lá, qualquer relacionamento, qualquer problema que ela tem. E você percebe que o problema está nela. Você pode perceber que o problema está no outro. Então, o conselho vai variar conforme essa percepção da necessidade que você tem. De repente, você percebe que isso é muito comum em relacionamento familiar, pai com filho, casal, tudo. A perspectiva dela do problema, normalmente é o outro. Normalmente, nossa perspectiva, quando a gente vai se aconselhar, o problema é o outro. E quando você ouve, você percebe que muitas vezes essa pessoa, pelas suas atitudes, que gera o problema. Então, se você não parar para ouvir, ficar interrompendo, ficar falando o tempo todo, não der atenção, não for tardio para falar e pronto para ouvir, como diz a Bíblia, não é? Tardio para falar e pronto para ouvir. Se for ficar divagando muito, você vai dar um conselho, aí você conta história, no final, a pessoa não entendeu o que você quis dizer. Você tem que ser assertivo. Responder assertivamente, e para isso, às vezes, algumas perguntas são necessárias para deixar a pessoa falar. Mas o que é isso? Como isso aconteceu? Como você se sentiu? Eu acho que isso pode ajudar também. Tem uma pergunta que eu não vou dizer que sempre, mas muitas vezes faço, depois de ouvir tudo e fazer várias perguntas para entender, eu falo, mas como que você... O que você acredita que eu posso te ajudar? Como? Eu passo para ela... O que você espera que eu possa te ajudar? Eu quero que ela me fale isso, que é importante. Não, pastor, eu vim aqui só para poder conversar. Às vezes ela mesma... Você espera que eu possa te ajudar como nisso aqui? Sim, isso é entendeu? importante. É importante no momento. Que você não é um guru que está ali para ficar... Não de cara, mas depois de ouvir...
Se eu dei uma palavrinha aqui, mostrou um texto bíblico, falou, compartilhou, por exemplo. Se a pessoa está com falta de fé, de oração, eu posso simplesmente compartilhar o que eu fiz agora, um testemunho. Porque o que eu contei aqui desse casal que orava pela minha esposa e pela família, não é para mostrar aqui, é para mostrar que é poder na oração. E de repente a pessoa vem e eu vou simplesmente contar esse testemunho e ela já sai edificada, cara. Sim. Então, às vezes, não é nem um texto bíblico, é um testemunho, o consolo que você recebeu, você consola outros. Mas perguntar, como é que eu posso te ajudar? O que você espera que eu possa te ajudar? É importante isso. A pessoa vai te dar um norte também de como ajudá-la, entendeu? Isso mesmo. O que mais, pastor Ayrton? Não, essa ideia no aconselhamento, e eu penso o seguinte, é um drama, porque todos nós temos na nossa história de vida coisas que são dramáticas, menos dramáticas. Então, dependendo do problema que a pessoa esteja relatando, se foi algo que você sofreu, a gente corre o risco de ter uma reação com a pessoa retrucando, porque você sofreu aquilo na sua vida, você está achando horrível aquela situação, ela está passando, e você não se torna neutro, você tem que ser neutro, você não pode passar os seus dramas. A forma de você lidar com a vida não é a mesma forma da pessoa. Se foi algo que você sofreu, de repente, sei lá, foi abandonado pelo seu pai. Daqui a pouco vem a pessoa, pastor, eu vim conversar com o senhor porque eu decidi que vou largar a minha família, um homem. Aí, olha só, eu estou de um lado, fui abandonado pelo meu pai. Um pai está dizendo que vai abandonar. E eu ficar com raiva, você não vale nada. Então eu transmito toda a minha mágoa. Por isso que a base tem que ser bíblica e não exatamente. Nossa. Você precisa dessa neutralidade, ouvir da mesma forma, entender o que está levando essa pessoa a estar disposta a largar tudo. E aí, partindo daí, biblicamente, aconselhar. Se você, de pronto, ouvindo a primeira conversa, já se travar, dali por diante, seu aconselhamento será todo direcionado pelos seus traumas. Isso, não pode. É isso. E o papel daquele que aconselha é de apoiar, né, de estar presente apoiando. Uma questão que eu acho importante também é a atenção. Porque quantas vezes a gente está falando com alguém, mas a gente percebe que a pessoa está até ali ouvindo, mas está com a cabeça no jogo do time. Uhum. Não é verdade? Verdade. Quanto que tá? Tá ganhando, tá perdendo, né? Isso faz parte. Uhum. Ou às vezes, porque às vezes você consegue até ficar ali olhando sem ouvir, mas às vezes a pessoa está falando e o sujeito tá, poxa, que livro que tem aqui, olha ali, tá fora. Não, olhar no olho é importante. Olhar no olho, atenção, aquele tempo é daquela pessoa. Isso eu acho que é muito importante. Por exemplo, assim, eu tenho, assim, eu sou uma pessoa distraída por natureza, tá? Então, às vezes, a pessoa, quando eu sinto que é muito assunto, eu falo assim, ó, meu irmão, eu vou anotar aqui, mas eu tô te ouvindo. Porque às vezes o cara tá falando uma coisa, eu faço uma anotação. Papel, uhum. Eu faço, porque eu também. Faz também isso? Faço. Enfim, nunca ninguém me ensinou não, mas acho que se eu não fizer isso, no final, depois de meia hora, eu não sei o que é tanta coisa da história, eu preciso linkar. Identificar o que é, quais Entendeu? são os pontos então, você, aí eu olho no olho da pessoa, pois não, ele fala assim, só um minutinho, mas isso aqui é por causa disso? Aí faço a pergunta, ele vai falando, eu tô aqui e ali, porque me ajuda também, entendeu? Sim. Porque senão eu me perco, eu tô entendendo isso, entendeu? E por fim, eu acho que encorajamento, eu acho que é uma atitude importante. Sempre no final do... A gente já tratou um pouquinho, mas eu acho que é bom repetir aqui como uma atitude necessária, é não agir com preconceito. Às vezes você vai ouvir o que você não gostaria de ouvir, às vezes você vai ter a tendência de julgar, às vezes vai ser um pecado que afronta os seus valores ainda mais do que outros, mas a gente não pode ter preconceito e nem se sentir superior. Né? Eu sou mais santo do que você. Não, eu tenho que acolher. E já que não é conselho, não dê ordem. Não pode dizer faça ou não faça. Eu sempre procuro dizer, ó, a Bíblia nos orienta isso. Você vem me procurar? Como um pastor, eu creio que você vem me procurar com princípio, você espera princípios bíblicos, né? A pessoa deve, né? Então, assim, o que a Bíblia diz, isso é isso. Se você tomar essa decisão aqui, é caminho de vida. Essa aqui é de morte. Então, a pessoa tem que decidir. É isso. Porque o pastor mandou. Nós não somos gurus de ninguém.
Entendeu? Até tira de nós também essa responsa que não é nossa, na verdade, entendeu? Verdade. Mas mostrar o caminho, Deus faz isso. Esse caminho de vida e de morte. Agora, Escolhe. quase faz assim, né? Escolhe isso aqui. A gente faz isso, Escolhe, mas pois a vida. expôs a vida, né? Mostra as consequências, ó, você escolhendo. Olha Isso. o que a Bíblia diz que vai acontecer com você e tal. Se você não fizer isso, a Bíblia mostra umas consequências. Você quer isso para a sua vida, mas a decisão nunca deu uma hora. Faça isso. Eu acho que a palavra que o pastor Assis falou anteriormente é precisa. Encorajar. Encorajar. Porque você pode mostrar 2 caminhos. Você não fala um imperativo, faz isso. Não. Mas você encoraja. Mas O que você acha que você meu deve irmão, fazer, né? se você escolher isso aqui, olha a solução. Você encoraja ele com o seu olho vibrando. É isso aí. E não está dando ordem para ele. Entendeu? Eu acho que tem que sair motivado, encorajado a enfrentar, né? É isso aí. Eu acho que também um cuidado toda pessoa que aconselha deve ter é de não se envolver emocionalmente com aquele que está sendo aconselhado. Isso é uma coisa difícil. Cara. Isso é muito difícil. A gente já falou da empatia, não é essa a questão, né, de sentir a dor do outro, de sofrer contra. Mas às vezes, por exemplo, o Ayrton veio e falou comigo aqui que está com problema com você. Tudo isso é hipotético, né? É hipotético. Eu acho. Eu acho Tá que tudo sim. bem aí? Tá tudo bem? Tá. Eu acho que sim. O Ayrton falou que está com aqui. problema com você. Eu termino aqui e passo a te tratar mal porque o Ayrton falou. Eu me envolvi além do que devia. Sim. Às vezes, até nos relacionamentos, Gente, é parcial, né? uma mulher vem receber um aconselhamento de um líder, de um homem, de alguém, que de repente, na tentativa de consolar, vai para um outro tipo de envolvimento que não deveria. O que acontece, muitas vezes, a pessoa tem que saber seu limite de aconselhamento. Não é verdade? Então, vamos supor, uma pessoa vem se aconselhar sobre uma particularidade dela. Você tem que saber o limite que você pode conversar com essa pessoa. Isso. Daqui a pouco você se envolve emocionalmente e aí nós temos as situações que acontecem de vez em quando. Eu diria que se hoje em dia a gente também tem que ser, como é que diz o texto? Puro como uma pomba e sagaz, prudente como uma serpente. Então a gente não pode também cair de querer ajudar o mundo inteiro. Então assim, eu não aconselho mulher nova sozinho. É isso aí. Podem falar o que for de mim, cara. Primeira coisa, eu preciso me proteger a minha família, a minha esposa. Proteger a igreja. A igreja, tudo. Então, assim, eu passo para ela. Então, se alguém te procurar, você pode ter a primeira conversa em lugar público, né? Não vai falar. Depois, encaminha-se uma menina, se você é um homem jovem, para uma outra menina. Porque, assim, não caia no laço de querer ser o salvador do mundo, não é você e nem eu, é Jesus Cristo. Então, assim, não adianta querer aconselhar e perder o seu próprio eixo. Então, assim, tem que ter essas prudências também, né? E ele, como diz Isaías 9,6, ele é um maravilhoso conselheiro. Glória a Deus. Jesus é o conselheiro mor, o principal, a referência, o padrão para a sua vida. E a palavra dele fala tudo o que nós devemos fazer, que ele seja o seu conselheiro. Ele nos acolheu, o que mais? Ele nos amou, nos suportou, orou por nós. Levou nossas cargas. Aliás, presente, né? Ele nos suporta até hoje, nos ajuda, continua intercedendo por nós. E é um exemplo, nos incentiva. Nos exorta, nos admoesta, é isso aí. É isso mesmo. As últimas recomendações de vocês, para fechar, o que o senhor pode dizer aos nossos irmãos aí sobre esse tema? Eu acho importante, todos nós precisamos, em muitas questões, às vezes, direcionamentos, ser ouvidos. Procure pessoas idôneas. Isso é importantíssimo, porque se você se aconselhar ou passar um drama, uma situação sua, para alguém que não está preparado, essa situação pode piorar. E aí você pode perder até um ambiente de estar vivendo. Então, o que a Bíblia aconselha é sempre maravilhoso. Procura falar com pessoas idôneas. Você vai perceber na igreja pessoas que são pessoas de Deus, que têm sempre uma palavra de Deus. Foge do fofoqueiro, aquele que você percebe. Olha só, se alguém contou de outra pessoa para você, que foi falar com ela para você, o que for conversado entre vocês dois será passado para outra pessoa. É um princípio básico, tá bom? Deus tem sabedoria para dar aos seus servos para compartilhar com aqueles que estão precisando. Deus te abençoe. Bem, eu diria mais ou menos a mesma coisa que o pastor Ayrton. Eu diria assim, na igreja, nós não vamos ter
todos com o mesmo grau de proximidade e intimidade. Nem Jesus tinha. Tinha os 3, tinha os 12, tinha os 70, 120. Mas eu quero te incentivar a ter na igreja amigos, pessoas mais experientes que você, ou tão quanto experientes na fé, pessoas que você possa confiar, talvez um que seja, 2, que possam ser seus conselheiros, te ajudar a caminhar, porque não existe isolamento no reino de Deus, nós somos corpo, tá? Isso é o que diz respeito a você ser aconselhado. Mesmo eu como pastor, tem pessoas que eu confio que eu peço conselho, que eu peço ajuda. Ninguém vive sozinho no reino, a mesma coisa não pode viver sozinho. Então tem alguém que você possa confiar, se abrir, tá? Uma pessoa, 2, não mais que isso, também não é muita gente. Do outro lado, se alguém te procurar para você ser a pessoa que vai aconselhar, aí aqui, depois você pode voltar aqui, eu ia dizer rebobinar, já é, ó, entregar aqui minha idade, né? Essa carinha aqui engana. Tem gente que nem sabe o que é isso. Vai para o dicionário, o que é rebobinar? Vamos lá. Volta o vídeo e vê de novo o nosso papo teológico, porque existem princípios que você precisa seguir, tá? De acolher, de amar, de perguntar. Vê depois com calma anota, tá? Para que você possa usar a palavra de Deus, e não o que você acha, para abençoar pessoas. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Decida ser bênção na vida de alguém. Você pode ser um instrumento abençoador para alguém que está sofrendo, para alguém que está precisando de ajuda, para alguém que está precisando de ter um irmão ao lado para andar junto. Então, seja bênção na vida de alguém, que esse é um princípio bíblico que Deus nos deu. E você pode fazer isso por meio do aconselhamento, com base na vontade de Deus, no que a Bíblia diz, a partir da cruz, para trazer vida, esperança, fé, ânimo e ser suporte para alguém. Seja bênção. Amém. É muito importante isso. Nós queremos orar por você. Queremos orar por você que está precisando de uma direção de Deus. O maravilhoso conselheiro está presente para guiar o seu caminho. Eu quero pedir ao pastor Patrick que, por favor, nos conduza nessa oração. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, antes de mais nada, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos ama, na verdade. O Senhor nos recebe, nos acolhe, nos corrige, nos admoesta, nos exorta, o Senhor nos incentiva, nos encoraja, o Senhor nos capacita, o Senhor sempre nos dá palavras de esperança, de futuro, de mudança. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Amém. Então eu quero pedir por cada um que está nos assistindo que o Senhor também nos ajude a não desistir dos outros. Amém. A não desistir dos nossos irmãos, nas suas falhas. E aí sim, nos ajuda a sermos suporte, ajuda a sermos equilibrados, como diz o pastor Ayrton, e a sermos instrumentos de bênção, Senhor. Sermos instrumentos de edificação. Sermos instrumentos de esperança e não de destruição, de condenação, porque isso não nos cabe, Senhor. Nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor, aconselhando biblicamente e sendo também humildes para reconhecer que precisamos também de conselhos, muitas vezes, também segundo a Tua palavra. Nós, como pastores, não somos perfeitos, mas queremos abençoar cada um que nos assiste com sabedoria para ser aconselhado e para aconselhar. Amém. Oramos em nome de Jesus Cristo e que assim o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida de forma especial e que você possa viver a paz de Deus que excede todo o entendimento. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui, coloque, por favor, nos comentários deste vídeo e assim que possível nós iremos responder. Quero agradecer a sua participação, dizer que nós estamos felizes pelo privilégio que temos de realizar o Papo Teológico, porque membros, pessoas fiéis a Deus e à Igreja têm contribuído com suas ofertas e os seus dízimos para isso. Se você é da Maranata, eu quero louvar a Deus por sua vida e incentivá-lo a continuar fiel nesse compromisso para que nós possamos cumprir a missão de Jesus usando todas as estruturas possíveis, como é este canal. Também siga as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e visite uma de nossas igrejas. Há sempre um momento especial que Deus pode falar com você e Ele fala, e Ele pode lhe dar a direção por meio de um louvor, por meio de uma pregação, porque Ele é o conselheiro especial para todos nós. Gente, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Papo Teológico. Deus abençoe. Até o próximo.